Oi, gente, bom dia a todos os conselheiros, todas as conselheiras, bom dia aos que nos acompanham, né? Estamos dando início à nossa 29ª reunião ordinária da Câmara de Pesquisa, Extensão, Comunicação e Cultura. Como primeiro ponto de pauta, nós temos os informes. Vou abrir para os conselheiros que desejarem realizar os informes, caso os tenham, pode ficar à vontade. Então, não havendo informes, né, vamos dar prosseguimento à nossa reunião, indo para o segundo ponto de pauta, que se trata de apreciação das atas da Câmara de Pesquisa, Extensão, Comunicação e Cultura. Temos a ata da 22ª reunião ordinária, da 23ª reunião ordinária, da 24ª reunião ordinária, da 25ª reunião ordinária, da 27ª reunião ordinária e da 28ª reunião ordinária. Se os conselheiros acreditam que tiveram acesso às atas, né? E aqueles que tiverem algo a acrescentar em relação à ata podem se manifestar, por favor. Se não houver nada a acrescentar, a gente pode dar prosseguimento ao nosso terceiro ponto de pauta. Então, não havendo observações em relação à ata, né, colocando ela em apreciação, os conselheiros que aprovam as atas da forma que estão permaneçam como estão, e os conselheiros que desejam acrescentar algo ou não concordam com algo da ata, peço que se manifestem, por favor. Então, não havendo manifestações contrárias, declaro aprovada as nossas atas. Aprovadas as nossas atas. Antes de ir para o terceiro ponto de pauta, né, eu queria dar boas-vindas ao Jean, né, o Jean Borba Alves, representante do STAI, né, titular, e também ao Helder Aparecido Figueiredo Lobo, que é o representante do STAI suplente. Então, dar as boas-vindas, desejar que esse mandato de representação na Câmara seja de muito aprendizado, de muita contribuição, né? E que estamos à disposição para auxiliá-los nesse período de participação. Então, seja muito bem-vindo, Jean. Obrigado, presidente. Obrigado. Então, indo para o nosso terceiro ponto de pauta, né? A gente tem como terceiro ponto de pauta a apreciação de atos, declaração de referendo à CPEC. Então, nós temos duas declarações de referendo. A primeira delas, que é a declaração de referendo à CPEC Consumo Uniforme, número 021, de 9 de setembro de 2024, que aprova o termo de apostilamento número 03, é o edital PROEC-FOB número 04 de 2024, Programa Institucional de Bolsas e Iniciação à Extensão, PBX 2024-2025, para inclusão do item 3.3.1 no corpo do edital, considerando a necessidade de explicitar critérios para a distribuição de quantitativo de bolsas por projeto e atendendo ao encaminhamento da Pró-Reitoria Extensão e Cultura, PROEC, processo 23520, 007710-2024-72. Esse ad referendo se trata apenas da necessidade de explicitar o critério enquanto à repetição, as solicitações de mais de uma bolsa, né? Onde a ideia foi justamente deixar mais explícito do que já estava no modelo que a gente tem da Câmara, de que uma segunda bolsa é concedida a um projeto quando existem menos projetos do que bolsas previstas no edital, né? Então, foi apenas para deixar mais claro que já era previsto de maneira indireta no nosso modelo. E a segunda declaração de ad referendo, né? A número 22, de 16 de setembro de 2024, aprova o termo de apostilamento número 04, edital PROEC-FOB número 04 de 2024, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação e Extensão, PBX 2024-2025, considerando a necessidade de inserir o anexo 5, carta de anuência da chefia de unidade de lotação, que é mencionado no modelo do edital, aprovado na Câmara, modelo de 2023, né, mas que constava ausente
Então, e foi atendendo o encaminhamento da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Então, os nossos conselheiros e conselheiras tiveram acesso a essas declarações e eu coloco a declaração de referendo em apreciação. Se aqueles que concordam com a aprovação da declaração de referendo, peço que permaneçam como estão, e aqueles que discordam, peço que se manifestem, por favor. Então, não havendo manifestações contrárias, né, declaro aprovadas as declarações de referendos número 021 e número 022 da Câmara de Pesquisa, Extensão, Comunicação e Cultura. Então, indo para o nosso quarto ponto de pauta, vamos para a apreciação do parecer. Ô presidente, no caso aí, eu poderia me abster dessa questão aí? Pode ficar à vontade, Jean. Uma vez que você... Me abstenho nessa... Pronto. Dessa referendo. Pronto. Então, Jean, por favor, a nossa secretária, se estiver ouvindo, o conselheiro Jean se absteve da aprovação do ato de referendo. Então, seguindo para o nosso quarto ponto de pauta, apreciação do parecer do relator referente à solicitação de reanálise do parágrafo 2º do artigo 19 da Resolução CPEC-Consune-UFOB número 10, de 23 de maio de 2024, que dispõe sobre a política de inovação da Universidade Federal do Oeste da Bahia, UFOB, bem como dos dispositivos relacionados a este, processo 23.520.010465/2020-57, cujo relator é o conselheiro Neilton dos Reis Goulart. Então, Neilton, por favor, pode ficar à vontade para fazer a projeção do seu parecer e apresentar as suas argumentações. Desejo bom dia e já agradeço pela disponibilidade em nos ajudar com mais este parecer na Câmara. Muito obrigado, Neilton, pode ficar à vontade. Bom dia, gente. Eu vou apresentar. Imagino que vocês estejam vendo. Esse é o parecer, instrução do processo Superintendência de Inovação, Tecnologia e Desenvolvimento Regional, processo 23.520.010, 465, 2020-57. O assunto é solicitação de reanálise do parágrafo 2º do artigo 19 da Resolução CPEC-Consune-UFOB número 10, de 23 de maio de 2024, que dispõe sobre a política de inovação da Universidade Federal do Oeste da Bahia, UFOB, bem como dos dispositivos relacionados a este. Interessados de Gabinete da Reitoria e Superintendência de Inovação, Tecnologia e Desenvolvimento Regional. O relator sou eu, Neilton dos Reis Goulart. Objeto de apreciação. Trata-se de solicitação de reanálise do parágrafo 2º do artigo 19 da Resolução CPEC-Consune-UFOB, número 10, de 23 de maio de 2024, que dispõe sobre a política de inovação da Universidade Federal do Oeste da Bahia, UFOB, bem como dos dispositivos relacionados. Histórico. O processo foi aberto em 9 de dezembro de 2020 e dispõe de 106 folhas. São 24 documentos, sendo 13 despachos que datam desde o encaminhamento da política de inovação da UFOB ao Gabinete da Reitoria por parte da Superintendência de Inovação, Tecnologia e Desenvolvimento Regional, despacho favorável, desfavorável, número 12573/2020, SITDR 110139, até ter ele que faz o processo chegar às minhas mãos enquanto parecerista. Despacho número 262/2024, SODS 110121. Um memorando, uma minuta de proposta, 3 solicitações de análise de parecer ou de substituição de pareceristas, 3 análises com pareceres, 2 extratos de decisão de órgãos colegiados da UFOB e uma resolução. Desses, se tratando de um parecer de reanálise do parágrafo 2º do artigo 19 da Resolução CPEC-Consune-UFOB, número 10, 23 de maio de 2024, destaco os 3 pareceres apresentados
A análise técnica e legislativa realizada pelo professor Tiago Ribeiro Rafaguin, de 11 de abril de 2022. B. O parecer CPEC com SUNIFOB, realizado pela professora Aurisângela Oliveira de Souza e aprovado em 23 de maio de 2024 na Câmara de Pesquisa, Extensão, Comunicação e Cultura da UFOB. E C. Parecer número 0003124, NCD, PF UFOB, PGF, AGU, realizado pelo procurador-chefe Jordean Martins da Silva, em 22 de agosto de 2024. Destaco ainda, obviamente, da própria resolução CPEC com SUNE UFOB, número 10 de 2024, que dispõe sobre a política de inovação da UFOB. Considerações. A resolução CPEC com SUNE-UFOB número 10 de 2024, que dispõe sobre as políticas de inovação da UFOB, consta de 43 artigos e entrou em vigor em 2 de setembro de 2024. O objeto desse parecer é apenas o parágrafo 2º do artigo 19 de tal resolução, a saber, artigo 19. Poderão ser concedidas bolsas de estímulo à inovação aos servidores técnicos administrativos em educação e servidores integrantes da carreira do magistério superior, a estudantes regularmente matriculados no curso de graduação e ou de pós-graduação, envolvidos na execução das atividades de inovação. Aí tem o parágrafo 1º, o parágrafo 2º diz: as bolsas que se trata desse CAPT poderão ser concedidas diretamente pela UFOB ou por fundações de apoio credenciadas, por agências de fomento ou ainda entidade da iniciativa privada. Mais especificamente, o objeto de reanálise se concentra na parte final do parágrafo, quando cita a possibilidade de financiamento de bolsas por parte de entidade de iniciativa privada. Os documentos normativos e técnicos vigentes acerca das políticas de inovação no Brasil remontam de 2004, na Lei número 10973, de 2 de dezembro de 2004, que dispõe sobre os incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências, passando pela Lei número 13243, de 11 de janeiro de 2016, que dispõe sobre os estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, capacitação científica e tecnológica e à inovação, e altera a Lei número 10973, de 2 de dezembro de 2004, a Lei número 6815, de 19 de agosto de 1980, a Lei número 8666, de 21 de junho de 1993, a Lei número 12462, de 4 de agosto de 2011, a Lei número 8745, de 9 de dezembro de 1993, a Lei número 8958, de 20 de dezembro de 1994, a Lei número 8010, de 29 de março de 1990, a Lei número 8032, de 12 de abril de 1990, e a Lei número 12772, de 28 de dezembro de 2012, nos termos da Emenda Constitucional número 85, de 26 de fevereiro de 2015. Pelo Decreto número 9283, de 7 de fevereiro de 2018, que regulamenta a Lei número 10973, de 2 de dezembro de 2004, a Lei número 13243, de 11 de janeiro de 2016, o artigo 24, parágrafo 3º, e o artigo 32, parágrafo 7º, da Lei número 8666, de 21 de junho de 1993, o artigo 1º da Lei número 8010, de 29 de março de 1990, e o artigo 2º, caput, inciso 1º, a linha G, da Lei número 8032, de 12 de abril de 1990, que altera o decreto número 6759, de 5 de fevereiro de 2009, para estabelecer medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação tecnológica, ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional, até chegar ao parecer número 01/2019, CPCTI, PGF, AGU, que
discorre sobre os acordos de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação, PDI. Na Lei número 10.973, de 2 de dezembro de 2004, redação modificada pela Lei número 13.243, de 11 de janeiro de 2016, consta. Artigo 9º. É facultado à ICT, Instituições Científica, Tecnológica de Inovação, celebrar acordos de parceria com instituições públicas e privadas para a realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e de desenvolvimento de tecnologia, produto, serviço ou processo. Redação pela Lei número 13.243, de 2016. Parágrafo 1º. O servidor, o militar, o empregado da ICT pública e o aluno de curso técnico de graduação ou de pós-graduação envolvidos na execução das atividades previstas no CAPT poderão receber bolsa de estímulo à inovação diretamente da ICT a que estejam vinculados, de fundação de apoio ou de agência de fomento. Redação pela Lei número 13.243, de 2016. O decreto número 9283, de 7 de fevereiro de 2018, confirma, artigo 35, o acordo de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação é um instrumento jurídico celebrado por ICT com instituições públicas ou privadas para a realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e de desenvolvimento de tecnologia, produto, serviço ou processo, sem transferência de recursos financeiros públicos para o parceiro privado, observando o disposto no artigo 9º da Lei número 10.973, de 2004. Aí tem o parágrafo 1º, 2º, 3º, e o parágrafo 4º diz: o servidor, o militar, o empregado da ICT pública e o estudante do curso técnico de graduação, de pós-graduação, envolvidos na execução das atividades previstas no CAPT, poderão receber bolsa de estímulo à inovação diretamente da ICT a que estiverem vinculados, de fundação de apoio ou de agência de fomento, observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei 10.973, de 2004. Nesse sentido, aqui tem um erro. Não, perdão. Nesse sentido, me pareceu discordante o que está disposto nas legislações superiores e anteriores ao que foi aprovado no parágrafo 2º do artigo 19 da Resolução CPEC-Consunifob, número 10 de 2024. Entretanto, é comum em todos esses documentos o entendimento do que se tratam agências de fomento, como consta na Lei 10.973, de 2004. Artigo 2º, para efeitos dessa lei, considere-se: primeiro, agência de fomento, órgão ou instituição de natureza pública ou privada que tenha entre seus objetivos o financiamento de ações que visem a estimular e promover o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da inovação. Nesse entendimento, se a entidade de iniciativa privada se tratar de uma agência de fomento, não haveria discordância entre as normativas, uma vez que a legislação superior permite a oferta de bolsas por agências de fomento e não restringe a agências de fomento de natureza pública. Mas, ainda observando a legislação, ainda que se apresente restrições, indicação de impossibilidades, essa parece ser a única possibilidade explicitada para uma entidade de iniciativa privada ofertar bolsas. Não foram recebidas contribuições para esse parecer. Assim, numa tentativa de reduzir as imprecisões na leitura e execução da resolução, faço uma recomendação. Recomendações de ajuste. Recomendo fazer as seguintes alterações no texto do parágrafo 2º do artigo 19 da Resolução CPEC-Consunifob, número 10, de 2024. Alterar o parágrafo 2º do artigo 19 da resolução para atender plenamente a Lei número 10.973, de 2004, e evitar interpretações imprecisas e execuções equivocadas, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 19. Poderão ser concedidas bolsas de estímulo à inovação aos servidores técnicos administrativos em educação e servidores integrantes da carreira de magistério superior, a estudantes regularmente matriculados no curso de graduação e ou de pós-graduação envolvidos na execução das atividades de inovação. Parágrafo 1º e parágrafo 2º ficaria: as bolsas de que trata o CAPT poderão ser concedidas diretamente pela UFOB
ou por fundação de apoio credenciada, ou por agência de fomento de natureza pública ou privada. Parecer, diante das considerações apresentadas e do atendimento às indicações, recomendo a aprovação da alteração do parágrafo 2º do artigo 19 da Resolução CPEC Consune FOB, número 10 de 2024, barreira 7 de outubro de 2024. Então, Ô, relator, repete para mim, por favor, essa recomendação, que eu estava lendo o texto da lei aqui. Repete para mim essa alteração, essa recomendação. A alteração ficaria no parágrafo 2º, especificamente aqui. Sim. As bolsas de que trata o caput poderão ser concedidas diretamente pelo FOB, ou por fundação de apoio credenciada, ou por agência de fomento de natureza pública ou privada. E a alteração que você queria fazer era? Você sugeriu? A alteração está exatamente nessa parte aqui, de natureza pública ou privada, porque passaria a ser? Calma. No que está disposto no parágrafo, deixa eu subir lá em cima, está colocado: as bolsas que tratam o caput poderão ser concedidas diretamente pelo FOB, ou por fundação de apoio credenciada, por agência de fomento, ou ainda entidade de iniciativa privada. Essa entidade de iniciativa privada, que foi objeto desse parecer, e que me parece estar em discordância com as legislações superiores, a não ser quando é iniciativa privada sendo uma agência de fomento. E aí é isso que eu explicito aqui. Então, só para a gente dar continuidade ao nosso fluxo, né? Queria agradecer mais uma vez o professor Neilton por fazer um parecer tão bem embasado, um ponto bastante sensível, é uma resolução nova nossa, né? Que aprovamos recentemente na CPEC, mas que identificou-se essa, talvez, dissonância com alguns documentos legais. Em função disso, houve essa solicitação de revisão por parte da Câmara e que foi encaminhada para o professor Neilton fazer a análise, que eu agradeço pela análise tão bem elaborada, né? Então, mas eu não entendi, passaria a ser o quê? Você repetiu o que está hoje, não? E passaria a ser o quê? Rapidinho, Jean, só para a gente manter o fluxo. Então, eu queria abrir, né, para que a gente consiga criar uma lista das pessoas que desejam se manifestar, né? Então, eu queria abrir para todos aqueles que desejam acrescentar, tem alguma dúvida ou algo nesse sentido, para que a gente possa se debruçar sobre as manifestações, sugestões, dúvidas de cada um. O Jean, pode ficar à vontade, Jean, de fazer a dúvida. Eu até entendi a tua dúvida e também, na primeira leitura, eu tive a mesma, mas depois ele leu... Neilton, eu entendi a diferença. Mas pode ficar à vontade. Ele leu aí, eu não entendi, assim, ele leu aqui, eu tô acompanhando aqui, mas assim, passaria a ser, eu não entendi, passaria a ser como, após a alteração. Eu não entendi. A alteração hoje está assim, as bolsas que tratam o capítulo poderão ser concedidas diretamente pela UFOB ou por fundação de apoio credenciada, por agência de fomento ou ainda entidade de iniciativa privada. Hoje está assim. E passaria a ser como? Pela sua sugestão. Passaria a ser como está na tela, que foi essa parte final, que foi lida de recomendações de ajuste. A bolsa que trata do caput poderão ser concedidas diretamente pelo FOB, ou por fundação de apoio credenciada, ou por agência de fomento, de natureza pública ou privada. No caso, o que ocorreu, né, foi a supressão da entidade privada, né? O público-privada que ficou na nova redação se refere à agência de fomento, né? Isso, ou fundação de apoio ou agência de fomento, que pode ser de natureza pública ou privada, não é isso? Sim. Na sua concepção? Sim. Mas eu lendo aqui a parte aqui da lei aqui, da 13.243, que fala sobre a parte de inovação, né? Que foi uma alteração da outra parte lá, da outra legislação, a legislação anterior. Ela fala o seguinte, que as bolsas para servidores, vamos tentar servidores, né? Poderão ser concedidas pelas ICTs,
né? Ou outra, deixa eu só voltar aqui na parte da legislação aqui. Faculta a ICT celebrar acordo, parceria público-privado para a realização da atividade. Realização de atividades conjuntas e pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimento tecnológico, produto, serviço ou processo. O servidor ou militar ou empregado da ICT pública e o aluno do curso técnico, de graduação ou de pós-graduação envolvido na execução da atividade prevista no capítulo poderão receber bolsa de estímulo e inovação diretamente da ICT a que esteja vinculado, por fundação de apoio de agência de fomento. Essa agência de fomento aqui é fundação de apoio, e observando a outra legislação, ela não diz diretamente, porque assim, agência de fomento nós temos pública, certo? Fundação nós temos públicas também. Embora a fundação no direito administrativo seja fundação do direito privado, mas ela é administrada pelo setor público, né? Ela não há consideração como se fosse privada, entendeu? E assim, o servidor público recebendo bolsa, mesmo ser de fundação sem fundo lucrativo privada, surge uma lacuna aí, uma questão de ética, uma questão de confronto de interesses aí, pode ser, mesmo que seja questão de pesquisa, muito grande. Então, assim, eu entendo que na legislação existente hoje, e na resolução do consumo, fala diretamente pela UFOB, né? Eu não vi na legislação falando que a universidade diretamente pode atuar através de bolsa com relação a essa questão da inovação, essa questão aí. Então, assim, na legislação que eu vi até então, né? Por isso que foi a criação da ICT, no caso aí. Então assim, tem uma lacuna muito grande. Então, assim, eu considero já, nessa questão aqui, que a resolução da UFOB e a alteração está abrindo brecha para essa questão aí da iniciativa privada, tanto em agência como em fundação, atuais aí, que não tem uma questão na legislação deixando claro sobre essa questão aí, sobre essa situação aí, e pode haver também um tal de confronto de interesses aí, que a gente entra em outro âmbito, questão de ética, tal, que eu acho que essa questão, essa resolução, a gente tem que tirar essa parte de privadas aí, no caso, entendeu? Tinha que omitir essa parte de privadas aí, no caso aí. A agência de fomento e fundação, no caso, seria públicas, não privadas. Essa parte de privadas, no final aí, eu acho que teria que alterar, entendeu? Minha opinião é essa. Ok, obrigado, Jean. Eu vou passar para a professora Aurisângela, que ela também levantou a mão. Pode ficar à vontade, conselheira. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, conselheiros e as pessoas que nos acompanham. A questão que eu trago, né, é que, na verdade, eu fui relatora desse parecer, né, mas ele é um processo mais antigo, que ele vem para poder permitir, né, que a universidade consiga realizar seus processos de inovação. E assim, eu entendo o que o conselheiro Jean está trazendo, né, a preocupação, só que com relação à inovação, um dos principais parceiros que a gente pode ter são as empresas, né, os acordos que a gente pode firmar com empresas privadas e como que esses recursos podem chegar até o desenvolvedor, né, desse projeto por meio de bolsas. Então, a reescrita é mais no sentido de dizer sobre a natureza desse acordo, né? Quem são essas pessoas que podem repassar esse recurso por meio de bolsa, que não podia, antes dava a entender que a empresa poderia diretamente fazer o pagamento dessa bolsa a alguém que estava executando o trabalho dentro da universidade. E com essa reescrita fica claro que essa empresa ela tem que estar em um acordo e esse repasse é feito por meio de uma fundação ou de uma agência, por mais que ela tenha natureza privada, mas tem que ter esse acordo e essa característica para poder a gente conseguir fazer os nossos processos de modo mais transparente e até sair um pouco desse viés que é a preocupação do conselheiro.
mas não vejo, né, problemas, analisando a legislação e a regulamentação da lei de inovação, com a atual escrita. Antes tinha, assim, como o conselheiro Neilton mesmo colocou, talvez uma abertura de interpretação equivocada, com a reescrita, né, com esse jogo de escritas, de colocar as vírgulas e transformar entidades, né, trazer o contexto da natureza dessa prestadora, né, da pagadora do recurso, ficou bem melhor e vai permitir que a universidade consiga avançar nos seus projetos de inovação, de caráter de inovação, que se fazem principalmente por meio desses acordos, né, que existem entre o público e o privado, mas tendo aí um intermediador, né, para poder fazer esse pagamento ou fazer a gestão desses recursos, né, saindo um pouco desse viés aí da seara do conflito de interesse que poderia existir. Só para acrescentar uma relação que as universidades já têm muito diretamente com um ente de natureza privada, só que sem fins lucrativos, são as fundações de apoio, né? A gente tem algumas fundações de apoio que já trabalham com a gente e com outras universidades e que é algo comum dentro dessas tratativas da universidade com outras instituições, é a utilização intermédia por meio de fundações de apoio, né? E o que a lei, segundo o que ficou muito claro com o parecer do nosso professor Neilton, o que a lei aborda é a questão do pagamento direto da entidade privada, não é isso? Mas não tem restrição em relação à fundação de apoio credenciada. Mas eu vou passar a palavra para a professora Gabriela, por favor, pode ficar à vontade, professor. Oi, Gabriela? Consegue ouvir? Estão me ouvindo? Oi? Está cortando um pouquinho. Eu estou ouvindo, vocês estão me ouvindo? Agora, perfeito. É porque aqui na UFOB, se eu sair aqui, melhorou? Está cortando um pouquinho. Vai não, lá, aqui está terrível. Perfeito, eu vou digitar então aqui rapidinho. Está ótimo, tá ótimo. Não, era só para complementar que deixaria a questão do privado. Mas tudo bem. Tá ok. Então, acho que o próximo, não sei se é o Jean ou o Neilton, algum dos dois, podem ficar à vontade, eu não estou vendo a fila aqui, mas acho que é o Neilton, né, o próximo a falar. Eu só queria concordar com o Jean nessa questão da preocupação em relação às parcerias com a iniciativa privada na universidade. Assim, eu sou bastante resistente a isso de várias formas, mas nesse parecer eu tive que dar essa olhada nas leis que eu não conhecia, mas eu só quis deixar mais explícito essa questão aqui da agência de fomento, que já está previsto nas leis superiores, assim, podemos dizer. Dentro das leis anteriores ao FOB, nas superiores, já está disposto que a agência de fomento pode ser de natureza privada e que logo, por ser agência de fomento de natureza privada ou não, pode repassar valores e bolsas para a ICT, no caso, ao FOB. Então, o que eu coloco aqui de natureza pública ou privada, concordando ou não, tendo minhas resistências ou não, está de acordo com o que eu entendi, né, do que está disposto ali na lei, que já caracteriza a agência de fomento como uma possibilidade de ser uma agência de fomento privada. Então, obrigado, Neto. Jean, por favor, pode ficar à vontade. Não, eu sim, eu entendi que na própria parte de inovação, na própria Lei 13.000 lá, na parte de inovação, fala sobre essa parceria público-privada, certo? Através das ICTs, de fornecer pesquisa, fornecer patente, fornecer não fala em recurso financeiro, mas fala em atuar diretamente com pesquisa, pesquisadores e o dever do servidor de colocar o leque do seu conhecimento, né, em favor da pesquisa. Né? Só que é o seguinte, veja bem, do jeito que está o artigo hoje aí, e como está aí, se você ler o conjunto aí do 19, seus parágrafos primeiro e segundo aí,
ele não dá a entender que você está repassando para instituições, ICTs ou para a universidade, e a universidade vai repassar para um servidor, você está entendendo? Não, pelo artigo que está aí, olha lá, eu vou ler o artigo 19 aqui, tá? Poderão ser concedidas bolsas de estímulo e inovação aos servidores técnicos administrativos em educação. Esses servidores integrantes de carreira de magistério superior, estudantes, regularmente matriculados no curso de graduação e pós-graduação, envolvidos na execução das atividades, que é uma cópia que a gente estava lá na lei 13.000, enfim, eu vou falar o número da ação, 13.000, bom, 13.000, vamos lá, 13.243, que alterou, né, a alteração. Aí ele fala assim, vamos lá, as bolsas que tratam o capítulo poderão ser concedidas diretamente pela UFOB ou por, olha bem, diretamente as bolsas mencionadas que tratam o capítulo anterior poderão ser concedidas, olha bem a concordância aí, lá em cima lá. Poderão ser concedidas diretamente pela UFOB ou por fundação de apoio credenciada ou por agência de fomento de natureza pública ou privada. Olha bem, poderão concedidas. Não é que a agência vai repassar para o ICT e o ICT vai repassar para... Olha bem, poderão ser concedidas diretamente, olha a palavra diretamente, ou por agência de fomento público ou privado. Veja bem, não é que a UFOB ou a assistência privada vai repassar para a UFOB ou para a ICT e a ICT vai repassar para... Como está na legislação, você está na legislação. Ou vai repassar para o técnico. Não é assim que está no artigo. Ele está falando assim que pode repassar diretamente. Então, aí que é o equívoco aí, entendeu? Mas já ela pode, de fato, realizar através de acordo de cooperação, como a Gabriela colocou, né? Ela pode realizar esse repasse diretamente, né? E aí, essa natureza de público ou privada que o professor Newton colocou, acho que ele se refere ao artigo 2º da 10.973, que o artigo 2º, ela caracteriza quem é a agência de fomento. Aí fala que é uma agência de natureza pública ou privada, entendeu? Mas assim, a agência de fomento... Tecnicamente, a Fundação de Apoio, a agência de fomento, ela pode realizar esse pagamento direto, mas desde que seja a partir de um intermédio, como um acordo de cooperação e tudo mais, né, entre a universidade e o órgão financiador e aquele intermediário, né? Aí o acordo de cooperação técnica, veja bem, o que está na legislação é o seguinte, o servidor vai lá, que está na lei que eu mencionei para você, na 13.000, o servidor vai lá, através da ICT, pode prestar serviço, pode fazer a pesquisa, só que na legislação não fala que ele vai receber bolsa diretamente, entendeu? No artigo que eu li sobre na lei 13.000 lá, não fala que ela vai receber diretamente, fala que a ICT vai pagar a bolsa para o servidor. Veja bem, quando fala que a fundação privada pode repassar diretamente para o servidor, veja bem, você está falando aí o seguinte, que aí pode ver outra questão, confronto de interesse, questão ética. Na legislação que está hoje, na 13.243 aí, fala aqui que a ICT, na questão de bolsas, a ICT pagará bolsas para servidor técnico, administrativo, estudante, a ICT. Não menciona pagamento diretamente na ação privada, e a ICT, pagando essas bolsas, coloca o técnico, o professor, o aluno a prestar todo o know-how técnico na iniciativa para a criação e desenvolvimento científico, certo? Mas veja bem, a intermédio da ICT. Quando você fala no artigo em pagar diretamente, corre a lacuna o quê? De pagar diretamente ao servidor, entendeu? Você cria um vínculo com o servidor, pagar diretamente. Aí está a questão de confronto de interesse, outras questões. Vamos lá no artigo, só para andar rápido aqui, vamos lá na 13.243 de 2016, mais precisamente aqui no seu artigo 9º, né, parágrafo 1º, não sei se vocês estão com ela aberta aí, com a porta aberta aí, não. O servidor, ou militar, ou empregado da ICT público, e o aluno do curso de graduação, pós-graduação,
envolvidos na execução das atividades previstas no capítulo poderão receber bolsa de estímulo e inovação diretamente da ICT, que estejam vinculados de fundação de apoio de agência de fomento. Ela aí fala justamente isso, poderão receber bolsas de ICT que estejam vinculadas, de fundação de apoio ou de agência de fomento. Diretamente. O Neilton colocou aqui, né? Só que o que acontece é o seguinte, essa questão assim, aí quando você coloca a parte privada lá, que é uma lacuna que não está na legislação, entendeu? Entendi. Mas aquele que o Neilton colocou, né, acho que o Neilton pode até falar, né? Mais em relação à caracterização do parágrafo 1º do artigo 2º da 10.973, que é caracterizando o que é agência de fomento, né? Que ela é de natureza pública ou privada, não é isso, né? Foi só uma busca para explicitar, porque como na nosso parágrafo anterior da UFOB tinha uma possibilidade de entidade privada financiar bolsas, eu não quis, eu entendi que estava ali por algum motivo que a comissão, enfim, que fez a resolução colocou aquilo por algum motivo, e eu só quis explicitar que a agência de fomento pode ser de natureza pública ou privada, que dentro dessa lei de 10.973 de 2004, está explicitado que a agência de fomento pode ser de natureza pública ou privada. Mas, bom, é isso. Então, acho que a gente pode adequar um pouco essa redação. Talvez não seja necessário a gente explicitar, né? Ou, para ficar um pouco mais claro, ou por agência de fomento, que pode ser de natureza pública ou privada. Mas talvez não seja necessário acrescentar, né, essa natureza pública ou privada, porque a lei, ela no seu parágrafo 1º do artigo 2º, ela já explicita quem é a agência de fomento, né? Não sei se é uma informação que, para que não tenha entendimentos distintos, não sei se a gente deixa isso de uma forma mais bem evidenciada ou se a gente suprime. O que é que vocês acham? Aurisângela e depois Jean, por favor. Eu tinha escutado a Gabriela até falando no início, quando eu tinha cortado, que não haveria necessidade de especificar a natureza. Eu entendi o argumento do Neilton em colocar para que não tivesse dúvidas sobre o que se tratava, né? Em algum momento alguém questionar uma agência de fomento privada com relação ao acordo que pode ser firmado. Mas realmente não. Existem ICTs públicas e privadas, existem fundações de apoio públicas e privadas, existem agências de fomento públicas e privadas. Se a gente não coloca de natureza pública e privada, como foi a sugestão do parecerista, também vai ficar aberto ao entendimento de que seria pública ou privada. Então, aí só está esclarecendo. Não tem outra natureza, né? Se não disser, né, vai ser de qualquer natureza. Se disser, vai ser de natureza pública ou privada, e está valendo para todos. E existem agências privadas importantes hoje que fomentam a inovação por meio desses acordos. Assim, eu não estou conseguindo alcançar o problema, né, o que é que está mesmo incomodando. É o fato de que pode receber diretamente de uma agência que tem um acordo de inovação com a universidade, mas a lei é justamente para isso, que se permita isso, que a gente consiga se aproximar para poder ter esse incentivo externo, esse fomento externo, chegando para o desenvolvimento de inovação. Eu não estou alcançando, presidente, qual que é a situação assim, real, assim, com esse parágrafo, só com a natureza que foi explicitada pelo parecerista, onde que a gente está querendo, né, chegar com a discussão, assim, que a gente conseguisse colocar o pé, porque assim, nesse momento a gente não está discutindo mais a resolução, a gente está discutindo um único, né, parágrafo que está lá, então que a gente consiga realmente vislumbrar aí, e se for, né, eu acompanho a conselheira Gabriela, olha para a lei, vê que a lei não tem nenhuma explicitação com relação à natureza, apenas se o conselheiro Neilton aceitar, tiraria essa discriminação, mas também não vejo problema em ela estar aí, é a minha posição. Então, obrigado, conselheira. De fato, quando você vai na lei, caracterizar quem são as ICTs, quem são as fundações de apoio, eles sempre evidenciam isso, né? Que são organismos de natureza pública ou privada. Então, eu entendi o porquê o
professor Neilton manteve a redação. Eu acho que não vai fazer diferença tirar ou não, porque é apenas o que está explicitado na lei quando define cada uma dessas possibilidades, né? Então, o Jean, passar a palavra para o Jean, depois para a Juliana. Vamos lá, né? Veja bem, aí tem que ser analisado como um conjunto, né? Por exemplo, veja bem, no caso aí do artigo 9º aí, parágrafo 1º aí, fala assim, empregado da ICT pública. Olha, veja bem, o servidor, ou militar, ou empregado da ICT pública, já define como ICT como pública. Você entendeu? Já define aí como ICT como pública. A lei não entrou em detalhes sobre a agência de fomento e outras questões aí. Não entrou em detalhes se é pública ou privada. Mas no início já fala ICT pública. Quando eu falo para analisar isso aí, na lei não menciona a parte privada diretamente pagamento diretamente a servidor, a gente tem que analisar outra legislação, outra parte da legislação, quando fala a parte do servidor, código de ética. Vamos lá no código de ética lá. Vamos lá, deixa eu pegar aqui o nome do decreto aqui. Decreto 1171. Vamos. Lá no vedação do servidor público, na seção 3 aí, grupo G. Pleitear, solicitar, provocar, sugerir, receber de qualquer tipo, ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação, vantagem de qualquer espécie, para si, familiares, qualquer pessoa, para o cumprimento da sua missão. Veja bem, vamos lá com essa situação aí. Essa questão de um servidor receber diretamente, eu não digo nada, a fundação privada pagar um auxílio, veja bem, pagar que também está previsto na legislação, repassar um dinheiro para pesquisa, para a universidade, ou para a ICT, e a ICT criar um programa de bolsa para os seus servidores, para os seus alunos. Tudo bem, isso é normal. Agora, veja bem, quando fala em um servidor prestando serviço de pesquisa e extensão, a sua finalidade, por exemplo, um professor, e ele receber diretamente de uma fundação privada, na sua conta, uma remuneração, uma bolsa é uma remuneração que não está prevista diretamente na legislação, e tem essa parte do código de ética aqui. Existe uma lacuna e uma vertente que a gente está entrando que deve ser analisada, e não foi analisada por essa questão, por esse ponto de vista. Então, pode estar criando um problema depois o tribunal de questão de fiscalização, de auditoria. Então, eu não digo nada, repito, não é questão, quando fala lá na lei em fundação, fala lá em CT pública, logo no início do artigo 9º aí. Quando fala em fundação e agência de fomento, ele não fala em privada ou pública, certo? Mas o que acontece? A ICT, ele fala lá no início pública, o funcionário da ICT, pública. O que acontece? Ele não fala o restante público. Aí o que acontece? A gente, diretamente, aí a gente está colocando a parte privada que não tem observância com o restante da legislação. Como eu já falei para você aqui, o código de ética e outras questões de o servidor receber diretamente remuneração de uma iniciativa privada, entendeu? Então, assim, quando o professor participa de um edital de pesquisa, de um convênio com outro órgão público, convênio é relato com outro órgão público, com um termo de cooperação com outro órgão público, com uma pesquisa que ele fez, que participou de um edital, veja bem, aí é diferente. Ele está participando de uma pesquisa que ele fez de um edital com outro órgão público, ele recebe aquilo ali, os bens estão se tiver previsto num termo de cooperação, os bens estão incorporados. Só que o termo de cooperação, veja bem, o servidor fica lá, o salário quem paga é a União. O servidor vai em termo de cooperação para a iniciativa privada,
e quem paga o salário dele é a União. Quando é uma pesquisa num edital, que ele participa do município, do estado, entendeu? Para participar de um projeto de extensão, ele não recebe a remuneração. Lá ele discrimina todinho no projeto, os gastos que vai ter no projeto, ele discrimina todos os gastos que ele tem no projeto. Ele não, os bens lá que pode ter previsão dos bens serem incorporados na universidade de origem dele, mas ele não recebe remuneração por aquilo ali. Agora ele pode colocar, vou precisar de força de trabalho fulano, ciclano para participar desse projeto, entendeu? Agora, na legislação, para receber diretamente, não existe uma questão clara. Pronto. E existe outra parte da legislação, questão de código de ética, do servidor receber de parte privada, isso aí pode criar outras questões éticas aí que não estão sendo abordadas nessa que pode ser que não foram observadas nessa questão aí. Só para a gente sanar essa dúvida, né? Primeiro, é uma resolução que já foi aprovada, a gente só está revisando esse único tópico. A resolução em outros pontos trata muito perfeitamente bem dessa relação entre a universidade e esses organismos, que podem ser privados ou públicos. Então, só para a gente ler em conjunto e ver que, de fato, a lei, ela permite essa recepção. O próprio artigo, né? O artigo 9º, o parágrafo 1º do artigo 9º, vamos realizar a leitura em conjunto para a gente tentar sanar essas dúvidas, para que a gente dê seguimento à nossa reunião, né? Ela fala, o parágrafo 1º, o servidor, o militar, o empregado da ICT pública, a ICT pública que ele menciona é o quê? Dizendo a gente, enquanto servidor, enquanto empregado da ICT pública, e o aluno de curso técnico, de graduação ou de pós-graduação, envolvidos na execução de atividades previstas no CAPT, poderão receber bolsa de estímulo à inovação diretamente da ICT a que estejam vinculadas, de fundação de apoio ou de agência de fomento. Então, se a gente vai pesquisar quem é a agência de fomento, que a própria lei fala, ela vai dizer para a gente, lá no artigo 2º, lá na 10.000, né? Na 10.000, que eu acho que talvez seja a mesma que está aqui, mas na 10.973, no artigo 2º, ela deixa claro que essa agência de fomento, que é quem pode pagar bolsa para o empregado de ICT ou para o estudante de ICT pública, né? Quem pode pagar bolsa? Agência de fomento. Aí quem é que fala que é a agência de fomento no artigo 2º da lei? Agência de fomento é um órgão ou instituição de natureza pública ou privada, ou seja, aquela agência de fomento que pode pagar, ela é quem? Para a lei, ela é um órgão ou instituição de natureza pública ou privada, entendeu? Então, de fato, eu entendo a preocupação do Jean, mas não se trata de um recebimento simples e direto de um ente privado a um servidor no exercício da função. Se trata de um recebimento a parte intermediado pela universidade, aprovado nas instâncias da universidade, para realização de um projeto, qualquer que seja, articulado entre as partes, de benefício mútuo, também sendo beneficiária a própria ICT, no caso falando da UFOB, a própria UFOB. Então, pela lei, não tem dúvidas enquanto a essa permissão. Não é um presente que a empresa está dando e que a gente, enquanto servidor, não pode receber. Mas não é uma remuneração, é um auxílio. A gente tem a diferença, auxílio não incide imposto de renda, né? Então, é um auxílio, que não é um salário, no caso, é um auxílio, e que é intermediado pela própria universidade nesse processo, né? Nesses acordos. Então, ao meu ver, não tem, a lei é muito clara. Ela permite receber de fundação, de agência. E quem é que a lei define ser uma agência de fomento, por exemplo? Uma instituição de natureza pública ou privada. Eu acho que para a gente não criar interpretações distintas, eu acho que a gente exclui quem é de natureza pública ou privada, porque a lei está lá para consultar e a lei vai dizer que a agência de fomento, por exemplo, é de natureza pública ou privada. O que não pode ter é o que estava antes, segundo a lei, que é entidade privada, diretamente realizar esse pagamento. Então, ao meu ver, para que a gente não crie um entendimento errado naqueles que estão lendo e que vão buscar suas parcerias, né? Talvez seja o caso a gente retirar de natureza pública e privada
manter apenas a agência de fomento, ponto. Que aí a lei é quem vai dizer se é de natureza pública, se é de natureza privada, se é permitido ou não, porque a lei fala que é recebimento, por exemplo, de agência de fomento, que ela mesma define que é de natureza pública ou privada. E se a lei mudar em algum momento, considerar que seja apenas agência de fomento privada, nossa resolução também vai contemplar, se de natureza pública, nossa resolução também vai contemplar, porque está lá a agência de fomento, e a lei é quem vai definir, vai mudar os seus entendimentos. Então, ao meu ver, para que a gente consiga ter os encaminhamentos, né? Eu sugiro como destaque, né? O professor Neilton, ele pode até anotar e colocar lá no destaque final, se ele assim concordar, se os conselheiros também concordarem, que a gente retire esse de natureza pública e privada e mantenha o que está escrito na lei, que é fundação de apoio ou agência de fomento, né? E aí a gente está escrito exatamente o que está a lei, mas que com certeza é permitido natureza pública e privada com base no que está a lei, né? Vou passar a palavra à professora Juliana, depois a professora Elisângela, e a professora Neilton avalia se esse destaque contempla aquilo que a gente está pensando, né? Professora Oi, Juliana, pode ficar à vontade. Bom dia, vocês me ouvem? Perfeitamente. Bom, vou fazer uma consideração, professor Anderson, obrigada, porque realmente assim, era o que eu ia falar, fico um pouco contemplada na tua palavra, porque realmente já vinha se delongando, eu já estava um pouco incomodada, mas assim, eu vou discordar um pouco da tua ideia de retirar sobre a agência de fomento, mas eu vou fazer antes um questionamento. Em algum local, que eu não li essa resolução, em algum local dessa resolução se aborda que essa agência de fomento pode ser pública ou privada? Se fala nessa resolução nossa? Sim, fala. Pronto. Aí tudo bem. Por que eu estou dizendo isso? Porque tudo bem que a lei contempla isso, que a lei diz isso, mas hoje são vocês que estão na gestão da UFOB e vocês se debruçaram sobre as leis, se debruçaram sobre tudo, e hoje conseguem dizer, não, pode ser pública e pode ser privada. Mas vocês não estarão aí sempre. A gente não sabe se a próxima gestão vai se debruçar e vai fazer o mesmo trabalho de verificar a lei, que a lei diga isso. E se não tiver constando em resolução FOB, a gente sabe que pode chegar algo e se negar. Não está na resolução da FOB. E dificilmente, primeiro nega, depois é que começa a fase de recurso, aquela com problemática toda. Então, se a lei diz isso, a lei é... Não, eu acho que não precisa, professora Gabriela, de consulta ao procurador, porque a lei já está clara. E isso que está se debruçando aqui é algo que já acontece na Universidade Estadual de São Paulo há muitos anos. A Unicamp cresceu com a 3M, fazendo investimento também, e pedindo à Unicamp Odontologia que testasse produtos da 3M. Isso acontece, isso não é de hoje. Essa parceria público-privada é antiga. Nós estamos chegando agora. Então, assim, se não tivesse contemplado em algum outro local de nossa resolução, eu seria contra e discordaria de retirar desse local, entendeu? Porque não deixa dúvidas para quem for ler essa resolução. Agora, se está contemplado, tudo bem retirar desse momento, tá? Mas o que se está propondo, essa resolução, na verdade, ela é inovadora. Parceria público-privada existe há muito tempo. Não tem que se ter medo de servidor, porque é tudo atrelado a um projeto, é tudo atrelado a uma patente, a um potencial. Tem tudo que se prestar contas. E se o servidor cometer algo errado, ele vai prestar contas depois na justiça. Inclusive, institucionalmente e criminalmente. Não tem que se ter medo. Se está na lei, se é permitido parceria público-privada, haja vista determinadas condições, tem que se permitir, não tem que se tolir, né? Então, se chegar ao ponto de servidor cometer, pegar a nota fria, que eu já vi também acontecer em outros locais, ele vai responder. E acabou-se. Se é permitido, não deve ser proibido. Né? É difícil, não tem que se tornar pesquisador. A gente está apenas regulamentando algo que já acontece há mais de 20 anos. E é só isso. Eu seria contra, mas se você me diz que na resolução existe outro local que cita que a agência, tudo pode ser público e privada, tranquilamente. Obrigada. Então, obrigado, professora Juliana. É isso. Talvez tirar, como ele é um artigo que está dentro, um parágrafo que está dentro do artigo, que está dentro da resolução, que já cita e já deixa isso bem evidente,
talvez nem vale a pena tirar, né? É apenas ratificar, né? Uma vez que a lei ela é muito evidente nisso, né? A lei ela define, de fato, que pode receber, e ela mesma define quem é a agência de fomento. Então, acredito que a gente pode caminhar para manter da forma como está, para que não tenha um destaque em relação a isso, né? Pela maioria dos conselheiros enxergam. Pode falar, Jean, por favor. Pessoal, a agência de... veja bem, no direito administrativo, a agência de fomento, existe uma questão, uma confusão aí. Direito público e direito privado. Vamos supor, vamos pegar aqui a Petrobras, certo? Só para você entender. Depois eu vou ler aqui o que é a agência de fomento. Resolução do Banco Central, tá? Eu vou ler a resolução do Banco Central, o que é a agência de fomento e o que é instituições de pesquisa. A Petrobras, ela é de direito público? Não, ela é de direito privado. Mas ela é a maior, ela é uma empresa de economia mista, mas ela é de direito privado. O Correio é 100% capital público. Ela é de direito público ou de direito privado? Ela é de direito privado, mas ela é uma empresa 100% pública. Não vamos misturar o que é público ou privado com essa questão de o que é privado. O que é privado pode ser público. O Correio, ela é privada e pode ser pública. A agência de fomento, o Correio, ela é privada, mas é pública. Mas ela é controle público. A agência de fomento, ela é de direito privado, mas ela é de controle público. Ela é criada pelo órgão público, mas ela é de direito privado. O capital dela é fechado, mas ela é de direito privado. Mas ela é de controle público. Ela é criada por questão pública. Ela é vinculada ou a um município, ou subordinada a um município, ou a um estado, ou ao governo federal. Então, essa confusão de dizer, é porque direito privado é confundido, a agência de fomento é direito privado, é uma empresa. Vamos supor, empresa particular. Pode ser uma empresa particular? Não. Ela é direito privado, mas ela é pública. Ela é controle público. Então, o que acontece? Por isso que eu estou falando para vocês aqui, que essa análise não foi contemplada em todo amplo. Eu não quero polir o pesquisador, restringir o pesquisador. Só que é o seguinte, por que nós estamos analisando essa resolução de novo? Porque do ponto de vista anterior, ela está correta ou está divergente? Veja bem, não é porque foi aprovada anterior que está certo. Por isso que nós estamos olhando ela de novo. Veja bem o que acontece. A legislação, só para finalizar os 3 minutos aqui, okay. A legislação não foi clara, mas quando fala em agência de fomento, ela é de controle público. Ela é criada pelo setor público, o Estado, ou o município, ou o governo federal. Então, assim, e aí existem outros critérios, a questão do código de ética, do servidor, entendeu? Outras questões. Então, assim, por isso que eu estou... veja bem, às vezes eu posso estar chato o assunto, mas eu estou fazendo questão de um debate para vocês verem todo o ponto de vista que eu tenho que entregar isso aí, como conselheiro. Desculpe estar sendo chato com essa questão, mas eu estou dando todo o ponto de vista para vocês tomarem a melhor decisão possível. Obrigado. Só para acrescentar, no caso não é a resolução toda que a gente está avaliando, a gente está avaliando apenas esse artigo, porque se identificou uma inconsistência. E a outra coisa que a gente precisa ter em mente é que aquilo que o professor Neilton colocou é o que está na lei. A lei, ela cita exatamente da forma como o professor Neilton colocou. O que é uma agência de fomento para a lei? Órgão ou instituição de quê? De natureza pública ou privada. Então, o que o professor Neilton acrescentou é apenas aquilo que está na lei, que é de natureza pública ou privada, na Lei 10.973, que dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. Então, o termo utilizado pelo professor Neilton é o termo da lei. Então, eu acredito que a gente já tenha esgotado todas as discussões em relação a isso. A gente está observando apenas o artigo 2º, a gente está observando apenas a lei, pelo menos acredito que a maioria dos conselheiros que se manifestaram percebe que na lei, muito claramente, até pelos próprios artigos que foram aqui mencionados e lidos, né, na íntegra, que, de fato, a Bolsa pode ser concedida pela ICT Pública, que é o FOB, ou por fundação de apoio credenciada, ou por agência de fomento, e
a própria lei, ela fala quem são essas fundações de apoio credenciadas e quem são essas agências de fomento, que são o quê? Organismos de natureza público ou privada. Então, acredito que o professor Neilton enquadrou exatamente da forma como está a lei, apesar daquele acréscimo de natureza pública ou privada, é previsto na lei apenas definição do que é a agência de fomento e do que é a fundação de apoio, né, do que pode ser uma ICT também. Então, nesse caso, eu acredito que a gente já amadureceu bastante na discussão, né, para que a gente leve para apreciação. A gente entende, é importante que a gente tenha essas conversas, discussões, às vezes elas vão se alongar, mas fazem parte do nosso amadurecimento, da construção dos nossos regramentos, né? E que o importante é que a gente observe a lei. A professora Gabriela até sugeriu de fazer a consulta ao procurador e tudo mais, mas, de fato, a gente está colocando o que está na lei, então o que está na lei, o texto da lei não tem sentido a gente, talvez, consultar. Eu percebi até que ela depois concordou com a professora Juliana, né? E o que está na lei, a gente copia e cola. O que está na lei e é o que, de fato, ocorreu. O texto é o da lei. Eu vou passar a palavra para o professor Neilton, logo em seguida a gente chama para a votação. Acho que os argumentos foram expostos, né? E para a gente poder dar continuidade à nossa reunião, até porque é uma discussão que a gente já vem tendo há um certo tempo, já amadureceu bastante, encontrou essa consistência e que a gente está se debruçando sobre ela. Professor Neilton, por favor. Só queria falar duas coisas. Em relação à consulta ao procurador, a resolução já passou pelo procurador. Como eu li no parecer, esse ano mesmo o procurador já deu um parecer, então, claro, é sempre uma possibilidade de voltar, mas ele já deu o parecer dele. Em relação à retirada ou manutenção, né, da parte final dessa minha sugestão de natureza pública ou privada, eu concordo com o que foi dito, assim, não tenho qualquer defesa em relação à manutenção, não é algo que eu estou defendendo aqui. Acho que se está contemplado também na resolução, como está de agência de fomento, e se os conselheiros acham que isso não vai dar qualquer restrição, ou enfim, se está contemplado na lei, também estou de acordo, assim, acompanho o que for decidido sem nenhuma defesa tão arraigada. Então, vamos chegar a uma conclusão. Retiramos esse final, ou deixamos, já que existe essa na resolução, né? Quem puder abrir a resolução, só para a gente conferir se de fato existe já essa definição de quem é a agência de fomento na resolução. Deixa eu ver se eu encontro ela facilmente aqui, para a gente só poder ir para o encaminhamento final, né? Então, alguém tem ela aberta facilmente aí? Neilton conseguiu encontrar exatamente, dando uma pesquisada para ver exatamente qual artigo que menciona? Artigo 4º, para efeitos dessa resolução, considera-se. Aí lá no item 4, no item 3 vai estar agência de fomento, órgão ou entidade de natureza pública ou privada que tenha entre seus objetivos o financiamento e execução de ações que visem a estimular e promover o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da inovação. Artigo 4º, item 3. Íntegra da lei, né? Exatamente a íntegra da lei, o inciso. Então, acho que a gente pode retirar, para que não haja nenhuma confusão, para aquele que lê apenas o segundo artigo, né? E aí, como a resolução já menciona, e aí, com isso, a gente caminha para a votação, né? Para ver aquele se concorda ou não com a aprovação. O professor Neilton, se aceitar o destaque, então a gente retira como destaque e vai para a votação. O Jean pode falar para a gente, logo após o Jean, a gente vota. Eu não sei como é que eu passo para vocês aqui. Eu estou olhando pelo celular aqui, eu não sei como é que eu passo para você aqui a parte do Banco Central, como é que define a parte de agência de fomento, certo? Já a gente precisa se ater à lei. Eu sei, mas assim, só para finalizar, eu sugiro que esse público ou privado seja tirado só dessa parte aí, entendeu? O público ou privado, esse finalzinho. Pronto. De natureza, sim. Eu sugiro só isso aí. Entendeu? É o que a gente, de fato, vai aprovar sem, né? A nossa ideia é que a gente aprove sem esse trecho, uma vez que a própria resolução ela já cita isso em outros locais, né? Então, vamos para a apreciação. Vamos avaliar o nosso parágrafo 2º, né, do artigo 19 da nossa resolução.
após o destaque. Então, considerando esse parágrafo 2º, que vai ficar as bolsas de que trata o CAPT poderão ser concedidas diretamente pela UFOB ou por Fundação de Apoio Credenciada ou por agência de fomento, considerando esse texto, eu coloco em votação o parecer do professor Neilton. Peço para aqueles que concordem com o parecer que permaneçam como estão. Aqueles que discordam do parecer ou que se desejam se abster, eu peço que se manifeste, por favor. Então, não havendo indicação de discordância ou abstenções com essa nova redação, né? Eu indico a aprovação por unanimidade do parecer do professor Neilton. Mais uma vez, agradeço imensamente ao professor por disponibilizar o seu tempo para realizar a análise da resolução. Acho que é extremamente importante essas discussões. Agradeço o Jean por ter chegado, já se debruçado também nas leis, buscar contribuição. Acho que é isso que vai engrandecer a nossa Câmara, né? Então, muito obrigado, Jean, Orizan, Juliana, Gabriela, todos que se manifestaram, né? E todos também que acompanharam a manifestação. E acho que a gente vai ter um documento que vai ajudar muito a universidade a crescer, ser grande, apesar de a gente ter opiniões divergentes em relação ao segmento das universidades, é possível as pessoas terem opiniões divergentes dentro da própria universidade, mas é um documento que, sem sombra de dúvidas, vai contribuir muito para o nosso crescimento enquanto universidade, né? Então, dando seguimento à nossa reunião, vamos para o 5º e último ponto de pauta, que se trata da apreciação do parecer do relator referente à proposta de resolução para regulamentar o disposto na seção 4 das pessoas reconhecidas pela universidade e não incluídas nas categorias convencionais, capítulo 5, título 1, do Estatuto da UFOB, resolução Consune UFOB, número 024, 19 de agosto de 2024, processo 23.520.007474/2024-94, cujo relator é o conselheiro Anderson Breno Souza, que sou eu mesmo, né? Então, vou pedir licença para projetar minha tela para fazer a leitura do parecer. Conseguem ver a tela? Alguém puder? Consegue? Ótimo. Então, vamos lá. Parecer CPEG Consune UFOB, instrução do processo Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior, processo 23.520.007474/2024-94. O assunto é a proposta de alteração do Estatuto da Universidade Federal do Oeste da Bahia, interessado no Conselho Universitário. O relator sou eu, Anderson Breno Souza, né? O objeto da apreciação trata-se de apreciação de proposta de resolução para regulamentar o disposto na seção 4 das pessoas reconhecidas pela universidade, não incluídas nas categorias convencionais, capítulo 5, título 1, do Estatuto da UFOB. O histórico. O processo foi aberto em 31 de julho de 2024 e dispõe de 135 folhas. O documento motivador para a abertura do processo foi o ofício número 02 de 2024, Consune UFOB, encaminhado pelo magnífico reitor, professor Dr. Jacques Antônio de Miranda, presidente do Conselho Universitário da UFOB, solicitando a alteração do artigo 13 do Estatuto da UFOB e a inclusão da seção 4 com um novo artigo 20. No ofício, o reitor enfatiza que o Estatuto da Universidade Federal do Oeste da Bahia sustentou de maneira eficiente as condições organizacionais necessárias à regularidade de funcionamento desta universidade e implementação de suas políticas institucionais. No entanto, destaca que, devido às mudanças na dinâmica social e nos novos marcos relacionados com a extensão universitária, novos atores precisam ser reconhecidos e valorizados pela universidade, ampliando-se aqueles que são considerados como comunidade universitária, atentando-se constantemente na busca pela segurança jurídica necessária para o desenvolvimento de atividades finalísticas e maior inserção social. Além do ofício, o magnífico reitor encaminhou a proposta de resolução CPEG Consune UFOB, para regulamentar, em caso de aceitas pelo Conselho Universitário, as alterações propostas no ofício número 002/2024, Consune UFOB. Na 57ª reunião extraordinária do Conselho Universitário, o parecer do conselheiro relator Tiago Ribeiro Rafanin foi apreciado, discutido e aprovado, outorgando as alterações do Estatuto
propostos no ofício 002/2024 com Unifob após os devidos ajustes apontados. Diante da nova versão do Estatuto, aprovada no Conselho Universitário, com a inclusão da seção 4 das pessoas reconhecidas pela universidade e não incluídas nas categorias convencionais, consolidou-se a necessidade de regulamentar os itens adicionados alterados e de se apreciar na Câmara de Pesquisa, Extensão, Comunicação e Cultura, CPEC, a proposta de resolução CPEC com Unifob, outrora encaminhada pelo magnífico reitor. Em função disto, a secretária de órgãos de deliberação superior da UFOB, por meio do despacho número 257/2024, SODES, encaminhou o processo para providências da CPEC. Então, o despacho CPEC com Unifob número 049/2024, de 18 de setembro de 2024, consolidou esta participação enquanto parecerista para análise da supracitada resolução. Considerações. Considerando a proposta de alteração do Estatuto da Universidade Federal do Oeste da Bahia, encaminhada pelo presidente do Conselho Universitário, cujo parecer foi aprovado na 57ª reunião extraordinária, realizada no dia 19 de agosto de 2024, que revisou o artigo 13 do Estatuto e incluiu a seção 4 do reconhecimento de saberes, contendo o artigo que caracteriza as pessoas efetivamente reconhecidas pela universidade e não incluída nas categorias mencionadas no artigo 13, e que, por meio de seu parágrafo 3º, indica que os critérios de seleção e inclusão por enquadramento serão definidos por Câmara Assessora ao Conselho Universitário, considerando a proposta de resolução encaminhada pelo presidente do Conselho Universitário para o artigo 20 do Estatuto da UFOB, em acordo ao exposto no parágrafo 3º, né? Só um momento. Considerando a publicação do Estatuto consolidado no Diário Oficial da União, na edição de número 169, seção 1, de 2 de setembro de 2024, considerando que no Estatuto publicado houve revisão das numerações dos artigos e que o artigo 13 e artigo 20, mencionados anteriormente, viraram, respectivamente, artigo 14 e artigo 21, considerando a reconhecida necessidade de instituir, de maneira mais rápida possível, a resolução para regulamentar o disposto na nova redação, na nova seção 4 do reconhecimento de saberes do Estatuto Consolidado da Universidade Federal do Oeste da Bahia, considerando as seguintes contribuições A e B recebidas e analisadas. Contribuição A. Solicito a inclusão de alunos partidos 50 anos de idade ou mais, que sejam elas casados e casadas, viúvos ou mesmo solteiras, a compreensão em relação às dificuldades que estes indivíduos apresentam em relação às dificuldades de memorização de conteúdo ou muitas vezes problemas familiares. Contribuição B. Sugestão 1. Sugestão A. Correção da numeração do artigo do Estatuto na ementa e no artigo 1º da resolução, onde se lê regulamento o artigo 20 do Estatuto da UFOB e da outras providências, sugere-se regulamento o artigo 21 do Estatuto da UFOB e da outras providências. Sugestão B. Correção da numeração do artigo do Estatuto no texto do artigo 1º da resolução, onde se lê, artigo 1º, esta resolução dispõe sobre a definição dos critérios de seleção e inclusão por enquadramento de pessoas efetivamente selecionadas e reconhecidas pela universidade e que não estejam enquadradas nas categorias formais definidas no Estatuto da Universidade, conforme o parágrafo 3º do artigo 20 do referido documento. Sugere-se, artigo 1º, esta resolução dispõe sobre a definição dos critérios de seleção e inclusão por enquadramento de pessoas efetivamente selecionadas e reconhecidas pela universidade e que não estejam enquadradas nas categorias formais definidas no Estatuto da Universidade, conforme o parágrafo 3º do artigo 21º do referido documento. Sugestão 2. A vinculação de pessoas de instituições envolvidas em projetos UFOB realizados com apoio de fundação de apoio credenciados pela UFOB é tratada no inciso 4º do artigo 6º da Resolução 01/2017 e está pacificada nos termos do parecer número 0010/2022, NLC, PF, UFOB, PGF, AGU, exarado pela Procuradoria Federal da União junto ao UFOB. Neste sentido, a proposição do artigo 3º, inciso 4º, do artigo 2º, da redação original da minuta de resolução e a exigência de edital para a situação pacificada pode sobrepor previsto no artigo 4º do artigo 6º da Resolução 01 de 2017, provocar um confronto entre dois marcos normativos fundamentais. Por outro lado, é de suma importância que os pesquisadores de outras instituições de educação superior vinculados ao UFOB possam ser agasalhados pela nova previsão estatutária, sendo reconhecidos e fortalecendo ainda mais as colaborações e parcerias realizadas pela universidade. Por isso, propomos algumas alterações que vão descritas nas sugestões 02A, 02B, 02C e 02D, como segue. Sugestão 02A.
Alteração da redação do caput do artigo 2º e reorganização do texto para tratar sobre a exigência de edital. Onde se lê artigo 2º, será admitida a seleção e reconhecimento de pessoas por meio de editais específicos, que tem como objetivo selecionar bolsistas e voluntários para o desenvolvimento de atividades finalísticas da universidade, de pesquisa e de extensão, que não possuem registro formal por meio de matrícula com a instituição. Sugere-se, artigo 2º, será admitida a seleção de pessoas reconhecidas e não incluídas nas categorias convencionais e que não possuem registro formal por meio de matrícula com a instituição para o desenvolvimento de atividades finalísticas da universidade de pesquisa e extensão. Sugestão 2B, transformação do parágrafo 3º do artigo 2º em um novo artigo, o artigo 3º, e alteração de seu texto para a previsão de rol de condicionalidades. Um novo inciso foi proposto para abrigar a previsão de exigência de seleção por edital, onde se lê, parágrafo 3º, o processo de seleção será obrigatoriamente realizado por meio de edital, contendo no mínimo os seguintes requisitos. Sugere-se, artigo 3º, a inclusão de pessoas reconhecidas e não incluídas nas categorias convencionais, observará no mínimo os seguintes requisitos. 1. A seleção por meio de edital. Sugestão 02C, sugere-se a exclusão do inciso 4º do artigo 2º. 4º, previsão de que o selecionado não possua vínculo formal com outra instituição de educação superior. Sugestão 02D, sugere-se a inclusão de um parágrafo único. Parágrafo único. É dispensada a exigência de seleção por meio de edital para as pessoas vinculadas ao FOB na forma do inciso 4º do artigo 6º da Resolução 01/2017. As sugestões 02A, 02B, 02C e 02D foram realizadas para preservar dos instrumentos normativos da UFOB: 1. A exigência de edital para a seleção trazida na presente norma, e 2. A pacificação trazida pelo parecer número 00010/2022, NLC, PF, UFOB, PGF, AGU, na discussão do inciso 4º do artigo 6º da Resolução 01/2017. Voltando para as minhas considerações, considerando que a contribuição A não foi acolhida, pois não se trata de objeto deste parecer. Em relação às contribuições B, considerando as seguintes decisões em relação à contribuição B. 1. Sugestões 01A e 01B integralmente acolhidas, pois no estatuto publicado, como mencionado anteriormente, houve a renumeração dos artigos, conforme foi mencionado. 2. Sugestão 02A e 2B parcialmente atendidas, mesclando-se o proposto com o que estava definido na resolução inicialmente encaminhada. Sugestão 02C, integralmente acolhida. Sugestão 02D, parcialmente atendida, incorporada, porém posicionada em outro artigo da resolução. No entanto, destaca-se que a resolução que dispõe sobre as relações entre a UFOB e as fundações de apoio é a resolução 011 de 2017 e não a resolução 01 de 2017 mencionada na contribuição. Com base nessas considerações, faço as seguintes recomendações de ajuste. Recomendo fazer as seguintes alterações no texto da proposta de resolução para regulamentar o disposto na seção 4 das pessoas reconhecidas pela universidade, incluídas nas categorias convencionais, capítulo 5, título 1 do Estatuto da UFOB. A. Alterar a ementa da proposta de resolução para ajustar a numeração dos artigos, conforme o Estatuto publicado, e para deixar claro e evidente o objeto de que se trata a norma, passando a vigorar com a seguinte redação. Dispõe sobre a definição dos critérios de seleção e inclusão por enquadramento de pessoas efetivamente selecionadas e reconhecidas pela Universidade Federal do Oeste da Bahia e que não estejam enquadradas nas categorias formais definidas no Estatuto da Universidade, conforme o parágrafo 3º do artigo 21 do referido documento. B. Alterar o artigo 1º da proposta de resolução para ajustar a numeração dos artigos, conforme o Estatuto publicado, passando a vigorar a seguinte redação. Esta resolução dispõe sobre a definição dos critérios de seleção e inclusão por enquadramento de pessoas efetivamente selecionadas e reconhecidas pela universidade e que não estejam enquadradas nas categorias formais definidas no Estatuto da Universidade Federal do Oeste da Bahia, conforme o parágrafo 3º do artigo 21 do referido documento. Alterar o artigo 2º da proposta de resolução para melhorar a redação e incorporar parte das contribuições recebidas, passando a vigorar a seguinte redação. Artigo 2º. Será admitida, obrigatoriamente por meio de edital específico, a seleção de pessoas reconhecidas e não incluídas nas categorias convencionais e que não possuem registro formal por meio de matrícula com a instituição para o desenvolvimento de atividades finalísticas da universidade, de pesquisa e extensão. Excluir o inciso 4º
do parágrafo 3º do artigo 2º, uma vez que ele limita a participação de grupo populacional que poderia contribuir com o FOB, conforme condições previstas na resolução. Inclusive, essa participação da pessoa selecionada muitas vezes pode estar atrelada a conhecimentos distintos daqueles empregados no exercício de sua atividade laboral em outra instituição de educação superior. Transformar o parágrafo 3º do artigo 2º em um artigo 3º, alterando sua escrita para melhor estruturação, com a seguinte redação. O edital para a seleção de pessoas reconhecidas e não incluídas nas categorias convencionais, previsto no artigo 2º, observará, no mínimo, os seguintes requisitos. 1. A vinculação do projeto de desenvolvimento institucional, projeto vinculado a convênio, edital ou instrumento formal firmados pela universidade, com previsão de participação de pessoas efetivamente selecionadas e reconhecidas, incluídas por enquadramento. O prazo máximo de 12 meses para vínculo de selecionado, permitida a renovação ilimitada da vigência do convênio, edital ou instrumento formal firmado pela universidade. 3. Justificativa para a participação de pessoas incluídas por enquadramento e reconhecidas pela universidade nas atividades previstas, considerando a especificidade da formação, experiência, saberes ou competências não formais das pessoas a serem selecionadas e reconhecidas. 4. Valorização de saberes tradicionais ou de atuação em áreas de interesse da universidade, conforme definido em projetos aprovados. 5. Demonstração de capacidade financeira para o pagamento de bolsas no que couber. F. Criar um novo parágrafo 3º para o artigo 2º para incluir a possibilidade de dispensa de necessidade de seleção por meio de edital para pessoas vinculadas ao FOB na forma de inciso 4º do artigo 6º da Resolução 011/2017, que dispõe sobre as relações entre a UFOB e as fundações de apoio com a seguinte redação. É dispensada a exigência de seleção por meio de edital para as pessoas vinculadas ao FOB a partir de projetos desenvolvidos em conjunto por mais de uma instituição pública que envolvam relação entre a UFOB e fundações de apoio. G. Renumerar os artigos posteriores para se adequar às mudanças propostas anteriormente. H. Excluir do preâmbulo da proposta de resolução o enunciado iniciado pela exposição, considerando, em atendimento ao disposto no parágrafo 3º, artigo 4º do Decreto número 12.002, de 22 de abril de 2024, que estabelece normas para elaboração, redação e alteração e consolidação de atos normativos. Parecer, diante das considerações apresentadas e do atendimento às indicações, recomendo a aprovação da proposta para regulamentar o disposto na seção 4 das pessoas reconhecidas pela universidade, né, incluídas nas categorias convencionais, capítulo 5, título 1 do Estatuto da UFOB, Barreiras, 24 de outubro de 2024. Anderson Breno Souza, pró-reitor de Extensão e Cultura, conselheiro, relator. Então, é esse o parecer. Eu abro para que os conselheiros possam fazer as suas manifestações a respeito do parecer, as suas observações, as suas contribuições. Então, aquele que deseja se manifestar pode ficar à vontade, por favor. Pode ficar à vontade, já. Questão de vínculo de... Tem mencionado a questão de remuneração de bolsas aí, no caso, com relação a essas pessoas, no caso, ela necessariamente receberia bolsa ou deixou em aberto? A resolução é para a seleção, para a pessoa participar das atividades finalísticas da universidade, porque antes o nosso estatuto, ele vinculava a comunidade acadêmica apenas a estudantes, professores, tais, e algumas outras mais, eu não lembro exatamente quais todas as menções. Aí houve uma alteração para ampliar essa possibilidade, reconhecer pessoas vinculadas à universidade, também aquelas que participam dessas ações, né? De algumas dessas ações, na figura de formador extensionista ou pesquisador. E aí a gente precisava regulamentar, porque no estatuto aprovado ficou lá a obrigatoriedade de que é necessário selecionar essas pessoas por meio de processo seletivo, né? E aí essa resolução, a partir de uma resolução, e essa resolução é o que a gente está avaliando aqui, né? Que foram feitas essas observações. Tanto faz ela ser por bolsa ou não, ou sem bolsa. O que a resolução fala é que para a pessoa ser admitida como membro da comunidade acadêmica da UFOB, ela precisa atender ao que está previsto nessa resolução, entendeu? Então, tanto faz, com bolsa
ou sem bolsa, parceria com fundação de apoio ou não, mas para ser admitida tem que passar pelos critérios dessa resolução. Então é basicamente isso, entendeu, Jean? Entendi, sim. Pronto. A contextualização é porque o Jean, como eu falei no início da reunião, ele chegou agora na Câmara, né, o novo representante, então ele não participou da discussão do consumo em relação a essa alteração do estatuto. Alguém mais tem algo a acrescentar em relação ao parecer? Então, não havendo mais manifestações, acho que a gente pode ir para a apreciação, né? Eu peço para aqueles que concordam com o parecer, com a aprovação do parecer, que permaneçam como estão. Aqueles que discordam ou desejam manifestar sua abstenção, peço que se manifeste, por favor. Eu vou me abster porque tenho sérias dúvidas aí, eu não quero A gente, só uma pesquisar coisa... outras coisas. Então, assim, eu não quero tomar o tempo de discussão sobre essa anteriormente, né, entre vocês e lá no Consune. Eu não quero tomar o tempo na comissão sobre isso, não. Eu vou me abster. Tem uma coisa que a gente talvez precisa colocar como destaque, né? É retirar uma coisa que a gente, no parecer, a gente buscou evitar, né? E vendo aqui agora, a gente observa que foi repetido, que é a menção a parágrafo e artigo no parecer, na resolução, no texto da resolução, de outras resoluções. Então, é importante que a gente evite essa menção, que é o que ocorre aqui no item B, né? Essa resolução dispõe sobre a definição dos critérios de seleção por enquadramento, definidos no Estatuto da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Aí tem ali, conforme parágrafo 3º do artigo 21 do referido documento. Então, eu sugiro, né, faço um destaque ao meu próprio parecer, que é a retirada deste conforme parágrafo 3º do artigo 21 do referido documento, uma vez que, se alterar o estatuto, alterar a numeração desses artigos, a gente não vai precisar alterar a resolução, né? Acho que só a menção já é o suficiente. Então, eu proponho, né, que a gente vote o parecer com a exclusão desse termo aí, né, desse conforme parágrafo 3º do artigo 21. Então, é um destaque que eu faço ao meu parecer. Então, vamos para a votação novamente, né? Peço para aqueles que concordam agora com o parecer, excluindo esse trecho, né? Esse pequeno trecho de apenas menção a um outro artigo de outro documento. Peço que permaneçam como estão. Aqueles que discordam do parecer, eu peço que se manifestem. O Jean já vai manter a abstenção, não é isso, Jean? Pelos motivos já elencados? Isso. Pronto, então temos uma abstenção. Então, não tendo mais nenhuma manifestação, declaro aprovada o parecer, né? Aprovado o parecer referente à proposta de resolução ora encaminhada, com o objetivo, né, de regulamentar o disposto na seção 4 das pessoas reconhecidas pela universidade, né, incluídas nas categorias convencionais, capítulo 5, título 1 do Estatuto da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Então, gente, acho que a gente não tem mais nenhum ponto de pauta específico para essa reunião. Eu gostaria de agradecer a presença e as contribuições de todos os conselheiros e conselheiras, agradecer a todos que nos assistem, que acompanham, que dedicam seu tempo a saber mais sobre aquilo que é discutido na universidade, e declaro encerrada a nossa reunião. Tudo bem? Então, Bom dia a todos. Bom dia, um ótimo Obrigada, pessoal. final de semana que se aproxima, né? Um ótimo dia do servidor que está chegando, dia 28, nosso dia. E parabenizo também a todos os professores que já tiveram seus dias, que seu dia já passou. Acho que também passou também o dia dos técnicos administrativos em educação, né? Então, parabenizo a todos e já cumprimento a todos pelo dia do servidor, dia 28, que está por vir. Bom dia e até mais, pessoal. Bom dia, abraço a todos.